seguinte, né? A semente desse encontro aqui está na cabeça dessa que não para, que é a Maria Helena Gonzalez. As duas Patrícias estão aqui, as cunhadas, a filha e a nora. Mas então eu trouxe para ti, prometi para a Kelly, 2 livros. Num deles tem a resposta da tua pergunta. Né? Tem mais de 600 páginas. Então nós vamos conversar aqui, não é o contando o que está no livro. Né? Então eu trouxe os livros, e porque eu me mudei, não coloquei em sacolinha de livro, coloquei na sacolinha do Zafari. Né? Então não tem, sacolinha do Zafari é um achado arquitetônico, é uma coisa maravilhosa. Então, assim como eu vou dar para a Kelly, né? e a Lena, que é outro grupo ao qual eu vou me referir, a Lena da Ângela, eu também fiz uma sacolinha para a Ângela, porque ela acabou de voltar de um núcleo que eu criei, junto com o Montoro daria sacolinha, junto com a Fundação Konrad Adenauer, que é a fundação parceira do PSDB. Eu não estou mais em partido político nenhum. Tá? Quero avisar para vocês, não vou fazer propaganda do PSDB, não foi o único partido ao qual eu andei por aí. Então, o segundo grupo de mulheres são as mulheres dos partidos políticos. E quando eu digo nós, porque o PSDB foi o primeiro a fundar o núcleo feminino partidário. Assim, fundar com poderes e obrigações, junto com o Montoro e o Covas, nós fundamos o PSDB Mulher em 1998. Desde então, a Ângela deixou muito do mundo empresarial onde ela vivia, ela tinha uma empresa, e está comigo desde então, ou eu estou com ela desde então. Então, o primeiro núcleo é o núcleo onde eu busquei o equilíbrio para viver em Porto Alegre, botando um filho no mundo a cada ano, também foram só 2, depois eu descobri como não se faz. Né? Então, o grupo de vôlei, que até hoje são as gurias do vôlei, o grupo do PSDB Mulher, eu também trouxe algo aqui para mostrar para vocês, né? E o grupo de mulheres que se faz ao longo da vida, que são aquelas com as quais a gente se senta, se está na hora de chorar, chora, se está na hora de rir, e que eu vou nominar através da Sônia Pepskin. A Sônia foi minha aluna com a minha idade em 1971. Eu cheguei aqui, já embarrigada da segundo filho, que é a Tarsila, né, e disse, onde é que tem um obstetra? Onde é que tem uma roupa de neném? Não sabia nada. Eu cheguei em Porto Alegre na hora da formação brasileira do sistema de pós-graduação. Ele não existia. Em 1970 houve uma enorme transformação no sistema universitário que saiu das cátedras, que é sobre eu quero falar sobre isso um pouquinho, e no lugar de cátedras, aquelas coisas isoladas, poderosíssimas, a cátedra do direito, a cátedra da medicina, não, era tudo departamentalizado. E eu vim para dar aula a estudantes de todos os cursos, ensinar economia para todos os cursos, desde o começo. Está chegando a nossa deputada Nadine. Tu está revoltada, Nadine? Com os pedágios? Sou uma mulher. Não, revoltada com os pedágios? Né? E aí, enfim, nesses 3 grupos eu formei amizades, algumas das quais eu vejo aqui, e tem, portanto, 50 anos de amizade, 40 anos de amizade, 30 anos de amizade, criamos filhos e netos juntos e daí por diante. Então, eu vou dar esses livros para a Kelly, tá? Eu trouxe 3 amostras do que seja você ir vivendo com o convívio de mulheres, né? Sem dúvida as mais recentes, que depois do governo, vocês sabem, eu não tinha uma articulação que funcionasse direito. O que eu tive que fazer para segurar 4 anos de governo acabou com as minhas articulações. E então, quem me salva são as minhas fisioterapeutas. Né? Aqui eu tenho fisioterapeuta, está aqui, eu agradeço muito, junto com o Anton Calbider. Todas, por favor, quem diz isso é o Anton Calbider, com 100 anos de idade, né? Passando por recordes mundiais, ele acabou de formar um, ele disse assim, não adianta, tem que fazer exercício para manter o equilíbrio. A reunião de hoje, nossa, que eu considero como uma reunião de equilíbrio, tá? É uma reunião em que mulheres deixaram o que estavam fazendo, se inscreveram e vieram até a classe.
Eu não sei a expectativa, mas eu sou uma pessoa de expectativas permanentes, intensas e muito altas. Eu sempre achei que as mulheres podiam ser as primeiras, não as primeiras no tempo, as primeiras em qualidade, em realização, as primeiras, mas a gente, de uma certa forma, se divide, entre outras coisas, e quem vai ser presidente do sindicato é um homem, quem vai ser presidente da Assembleia, se a gente não muda muito, é um homem, quem vai ser presidente, e assim vai. Né? Então, a minha expectativa é estar com vocês para tentar entender pela energia, né? Se a Kelly é câncer, eu sou leão, só que eu descobri uma mulher que teve câncer, a francesa, há muitos anos atrás. E ela era conhecida como aquela que ia para grupo, jantares, almoços, e ela olhava para a pessoa e falava, você é câncer. E a pessoa dizia, sim, como é que você sabe? É porque você, além de câncer, você tem um signo oriental. No lugar de ser um inglês, é um branco. Então, nós aqui somos pertencentes a um dos 144 signos existentes no mundo. Não são dois. Por isso que uma canceriana é diferente da outra, uma leonina. Então, vocês imaginarem, eu sou câncer macaco. Adivinha por quê? Não é? É porque, na verdade, eu faço palhaçada, eu dou risada de tudo, eu sou bem italiana, então, nos velórios a gente começa contando história triste, vai para a história alegre, dá risada nos velórios, os italianos são assim. Então, eu sou uma das 144 leão de macaco. Se vocês quiserem, vocês me dão a data de vocês, eu digo qual é o câncer misto, qual é o signo misto de vocês, tá? Então, além, eu quero, com a energia que hoje nós vamos formar, e eu não vou falar muita coisa, eu vou mostrar os livros, e digo para vocês, quem quiser, eu mando pelo correio. Tá? Eles são livros do meu tempo, 600 páginas, 700 páginas. É uma coisa que ninguém mais tem. Os meus estão no depósito, por exemplo, eu vou ter que alugar uma sala para botar a minha biblioteca, porque não cabe no Airbnb. Não cabe. Cabe lá os que eu estou estudando sobre cérebros. O cérebro e as suas descobertas tem a história desde milênio, quando a tecnologia permitiu que se enxergasse dentro, sem precisar abrir a cabeça do gatinho, fazer testes com o foguinho, e daí por diante. Né? Então eu vou mostrar os livros, as que quiserem, eu, com o maior prazer, né, mando para vocês pelo correio. Vai chegar uma catálogo para vocês bem grande. Vou mostrar um outro livro que mostra o que me custou ser governador. Tá? Eu estava lá no Congresso Nacional, tudo para te responder, professor. Eu estava no Congresso Nacional quando eu recebi o telefonema do maior empresário do Rio Grande do Sul. Estava lá numa sessão, deputada que eu era, e ele me perguntou, Ieda, não acredito. Recebi a notícia de que todo começo do mês chega aí, na sala do presidente da Câmara dos Deputados, malinhas pretas, com a mensalidade para os deputados votarem de acordo com o que se pretende. Não é possível, eu estou aqui. Como é que não passou um mau cheiro por aqui? Como você está me dizendo isso? Pô, você é um cara informado. Me desculpe. Mas vou desligar e vou atrás. E eu descobri assim o mensalão. O que faz o mensalão com o dinheiro? O mensalão acaba com a política. Ele termina com o valor da política. Né? Ele contamina, ele perverte, né? Ele corrompe. A corrupção é uma palavra que se dá aos tecidos, é aquilo que seja, né? E aí estava eu lá e disse assim, mas eu não acredito. O presidente da Câmara era um deputado do PCdoB. E eu fui falar com ele e disse, não era ainda. Então, senão eu estou dizendo errado. Falando com essa pessoa, né, ia ser presidente da Câmara. Logo depois, eu disse, não é possível, eu recebo essa informação. Ele falou, não é possível.
Então eu vi que era espontâneo dele. Ele não sabia, como todos nós que não éramos corruptos, e nós éramos a desgraça dos corruptos. Vocês podem imaginar. E eu fundei, então, um movimento junto com duas pessoas maravilhosas a quem eu agradeço muito o convívio de deputados. Um era o Gabeira e o outro era o presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde, o mineiro. E no plenário da Câmara, eu comecei a falar com um deles, que era do PSDB, o da Saúde, médico da Saúde. Olha o que eu estou descobrindo. E os dois, junto comigo, nós fundamos o movimento anticorrupção, o movimento pró-congresso. O que é o pró-congresso? É um movimento para salvar a política. Quer dizer, o quanto é importante o Congresso. E aí, logo tomou posse esse deputado do PCdoB, que não é mais do PCdoB, ele é maravilhoso. Tá? Tão maravilhoso que ele pegou um avião uma vez, eu soube, da presidente da Câmara, descendo do aeroporto. O que você está fazendo aqui? Eu vou visitar os... onde é que a gente enterra? Eu vou visitar. Deus me livre, desde com a minha idade, eu quero ficar de fora. E aí eu vou visitar os cemitérios. Aí, tais, com meu filho. Eu falei, por quê? E aí estão enterrados os grandes líderes brasileiros. Então, ele do Nordeste, do PCdoB, veio conhecer o Rio Grande do Sul a partir dos mortos enterrados com as suas lápides, as suas casinhas, com tudo o que tem. Ele deu a maior força para o movimento do Congresso. Tá? E aí, eu falei, não é esse o ambiente que eu quero. Não foi para isso que eu me elegi deputado. Para conviver com gente que aceita a mensalidade, para votar, se importa com o quê. E aí o grupo me chamou, dizendo, olha, o Rio Grande do Sul vai afundar. O Rio Grande do Sul não vai conseguir mais pagar folhas, os professores, os médicos. Né? E nós estamos procurando uma liderança que aceite ser candidata a governo para botar as finanças em ordem. E foi assim que eu virei governadora, com um voto popular. Não porque eles queriam, mas porque desde o começo da campanha eleitoral mandei embora o marqueteiro para procurar a turma, e junto com o meu candidato a vice, que eu nem conhecia, mas foi um golpe, não interessa. Vai lá, e nós fizemos o marketing da verdade. E era isso que o Rio Grande do Sul queria, o marketing da verdade. E eu virei governador, para desgraça do corrupto. Tanto é que me aprontaram, que puderam me aprontar, dizendo que eu fazia o que eles faziam. É uma regra do Lênin, que acabar com eles, diga que eles fazem o que nós fazemos. E eu paguei tanto que precisei dessas minhas fisioterapeutas, entende? Porque daqui não sai da ninguém. Eu tenho que honrar o voto popular. Bem, é isso. Eu vou só mostrar os livros e dizer para vocês que esse pode ser o primeiro de um contato. Pode ser virtual, pode ser o que vocês quiserem. A gente pode tomar cafezinho no centro para dar força para o centro, porque o que aconteceu no temporal vai acontecer outras vezes. E você vai precisar de gestores, de partidos para daí por diante. Eu só vou mostrar para vocês publicações de cada grupo que eu tive. Tá? As gurias do Folha a gente tem camiseta. Não é? A gente almoçava, a gente almoça, mandamos fazer camiseta, nós, tudo no Veleiros, tá? Naquele balanço do Veleiros lá. E o último, então, que nos deu muita tristeza, é que foi que uma das nossas líderes, que foi a presidente da Associação Cristã dos Moços, almoçou e 2 dias depois morreu como eu quero morrer. Ela foi pegar uma xícara de chá, sentou e morreu. Né? Com mais de 80, entende? Eu só vou mostrar os livros, para mostrar. As que quiserem, por favor, se dirijam a Ângela, a minha querida parceira de política, desde que eu existo na política, a Lena, a Sônia, não é? Que me ensinou vários caminhos importantes da vida ali,
E o mais importante dela é que ela me ouvia. Tá? Eu chegava para ela e disse, eu não estou entendendo nada. É uma outra cultura. Só sei te dizer que eu estou aqui conectado. Por último, quero dizer o que se busca com uma reunião como essa. Tá? Vocês sabem que muito do que nós estamos passando aqui é um problema de saneamento. Né? E eu vou usar a expressão que o Jornal do Comércio me deu, de um artigo escrito por uma mulher semana passada. Nós vivemos e precisamos da água. Né? Eu leio isso muito bonito. Muito bem. Eu estou lendo um livro que se chama Uma Breve História da Inteligência. Eu estou na neurociência, se me lembro inteiro. E a história da inteligência diz que num dos saltos se fez a fotossíntese, que é o teu lenço. Está mostrando, tá? É a maneira, uma fotossíntese evoluiu os seres vivos até a gente chegar nesse ser humano complicado. E tudo que a gente inventa, você pode usar para o bem ou para o mal. E eu aceitei o convite da Lena, porque a palavra que a gente usou e depois a hora é isso, é a palavra transformação. Tá? Então, o artigo tem o seguinte nome: a água conecta, saneamento transforma. Então, o dinheiro flui e permite que a gente se converse em qualquer língua na hora das trocas. Né? Se eu for o primeiro dinheiro que existiu. Mas ele transforma para o bem e para o mal. Né? Então, o nosso desejo aqui é que a gente se una em papos, em conversas, uma oportunidade de usar o dinheiro como um poder transformador. Eu, felizmente, nessa praia, pude, a partir de um dinheiro chamado pila, tá? Eu pude fazer isso ajudando a criação do real. Eu sou uma das partes. Vim para cá para isso, para montar o sistema de pós-graduação que chegou ao real. Que a gente se converse de maneira que a gente enxergue o dinheiro como um simples instrumento. Né? Mas é um instrumento que a genialidade humana criou. Só que o cara que criou a bomba atômica, ele criou. Não a bomba atômica. Isso é um piada. Então, que a gente se junte para multiplicar a partir daqui a vontade que a gente tem de fazer o dinheiro dele uma ferramenta transformadora e não uma ferramenta de afunilhamento. Que a minha mãe anarquista já disse, minha filha, o dinheiro é uma criação do homem. Não chega perto dele. Mãe, eu vou ser economista e eu vou ser político. Cheguei e disse, então só vou mostrar os livros do horário para você passar lá, tá? Só para vocês verem que o segundo livro ao qual me refiro, por que eu tive que buscar fisioterapeuta, foi escrito por um jornalista independente, jornalista que foi preso durante a Revolução e entende hoje o que é, não pediu um pila para fazer nem nada. Né? Eu, como governador, só usei pila. O que do governo federal não veio nada. E eu adorava que não viesse. Não queria. Eu queria que o Rio Grande do Sul vivesse do que ele faz. E ele faz quilos. Nós não. Pode ser até real. E a gente pode fazer uma taxa de crescimento de 10%, enquanto o resto do Brasil ficava lá depois da crise do dinheiro de 2008. Eu passei por essa crise. Mas nem dei bola para a crise, a gente tinha aquilo, a gente não tinha problema, e a gente tinha o Banrisul, ao qual eu tenho o poder de ser um banco, cujo IPO, da minha época, 2008, foi o maior do mundo, desde a história dos IPOs, que eram aqueles que aumentam o capital. Chega, senão vai 600 páginas, vou só mostrar para vocês um pouquinho da produção. Os que quiserem política, tem um livro chamado Bandeiras Eleitorais, que era um instrumento de poder que eu dava na criação das candidatas do PSDB Montecarlo, tá? Junto com outros partidos políticos nós fizemos 30% dinheiro na mão das mulheres fazendo campanha. Dobramos o número de mulheres.
e foi a metade o número de homens. O dinheiro pode ser usado para o bem da boa política, para o bem do bom consumo, tá? Então tá, só vou mostrar, porque eu aproveito, já está fotografado, eu dou para Kelly os 2 livros, o do bem e o do mal, que eu publico no Braga, e ele escreve mais de 700 páginas, tudo que de mal não fizeram. Depois que ele publicou isso, eu falei, não, deixa eu mostrar para os de bem, os votos populares que a gente tinha que fazer, então de bem. Então eu escrevi um livro azul, né, Coragem e Determinação. E fico muito contente, você vai falar o Fernando Schiller, ele usou o meu lema para o Fronteiras do Pensamento deste ano. Fronteiras do Pensamento vai tratar sobre coragem de várias coisas. Como eu criei o lema, que agora significa coragem para fazer. Isso daqui é o fazer energético. Tá? Vou mostrar para vocês e já dou para não dá para deixar tudo. Eu vou só dar pressa. Esse é o livro do mal. O que é esse cabo de guerra? Eu estou usando o dobro do meu tempo, você pode botar metade. O cabo de guerra é um esporte. De um lado tem um monte de mão de homem. Do outro lado tem um monte de mulher com seus filhos. O dedo tem esmalte. Tá? Então, o cabo de guerra foi o que eu passei como governadora do estado do Rio Grande do Sul. Página a página, ele fez por conta própria. E daquele está tirando. Tirando essa cadeira da aqui, ó. Ele daquele. Aqui, coragem e determinação. Não adianta só ter coragem. A coragem é um lado da moeda do medo. Estou cheia de medo. Tem um medo de gafanhotos e daquele. Meu último trabalho foi com a Critério, que é uma tecnologia absolutamente nova. Aqui você tem a história do PSDB de mulher, a história do PSDB, a história da pobreza, a história do estudantismo, tudo aqui que é um pendrive, que é o que nós ensinamos as mulheres do Amazonas, do Cariri, a usarem nas campanhas eleitorais dos cursos de capacitação que a gente dá. Né? Como eu já dei para a eu não vou dar. Agora já está mais. Eu vou voltar mais. Obrigada, a sua generosa partilha nos fortalece e a sua coragem nos inspira. Muito obrigada. Kelly, falando em coragem, falando em determinação, falando em inspiração, antes eu queria saudar aqui a nossa querida deputada Nandine, que é uma inspiração também para todos nós, que tem feito um trabalho belíssimo na Assembleia, não só de representatividade feminina, mas de causas importantes, né? Uma mulher que, numa área de segurança, uma área muito dominada pelos homens, né? Conseguiu, com respeito, com um trabalho dedicado e com muita inteligência e sensibilidade, chegar aonde chegou e ter o voto popular, né? Muita força. Então a gente também gostaria de dar uma salva de palmas. Eu sou um sucesso. Exatamente, é fruto desse livro. É fruto desse livro. Coisa linda. Kelly, conta um pouco para nós, né, da fronteira do Brasil com a Argentina, da nossa querida Uruguaiana, do Rio Uruguai, né, da Califórnia, da Canção Nativa, de tanta gente que inspira, né, de Uruguaiana para o mundo. Como é que foi um pouco essa história dessa menina que sai de Uruguaiana, que atravessa aí os mares e chega em Nova York, Wall Street, e que conexão tem isso com as nossas mulheres? Bom, primeiro bom dia, quero agradecer também o convite de estar aqui e também agradecer a compreensão de todas, porque a gente teve uma troca de data, né? Eu tive uma questão pessoal
Então, muito obrigada pela compreensão e desculpa aí o transtorno por essa mudança de datas. Bom, gente, é uma honra, um privilégio estar aqui falando junto com vocês, nessa bancada de peso aqui, enfim, uma responsabilidade super grande. E, enfim, mas vou contar a minha história então para vocês. Eu sou filha única de classe média falida. Meu pai, ele era empresário e ele, na minha adolescência, ele faliu. E com a falência do meu pai, minha mãe era dona de casa, enfim, eu vi ele se endividar no banco para conseguir manter um padrão de classe média, né, no interior. Que para ele, meu pai é um cara super conservador, ele tinha essa questão da imagem, né, do status, da importância da sociedade, enfim, então ele tinha alguns valores relacionados a isso. E aí eu vi ele entrando numa confusão financeira. E aquilo foi um grande exemplo do que não fazer. E baseada nessa experiência, eu fiquei obcecada por independência financeira. Então eu pensei, olha, não quero ser dona de casa como a minha mãe, eu valorizava e admiro muito a trajetória dela, mas eu pensava, eu preciso ser independente financeiramente. E como que eu vou fazer isso? A primeira coisa que eu fiz foi buscar a faculdade de administração de empresas. Que eu imaginei, olha, se eu aprender a administrar uma empresa, pode ser uma padaria da esquina, pode ser uma grande multinacional, mas eu vou minimamente aprender a gerenciar a minha conta bancária, fazer um DRE, né? O que entra, o que sai, fazer a conta certa, fazer a conta fechar. Feito isso, eu vim para Porto Alegre no final da década de 90, eu tenho 44 anos, sou casada, tenho 2 filhos. E vim no final da década de 90, cursei administração na PUC. Eu demorei um pouco para me formar, porque na época a gente estava com dificuldades financeiras, então eu trabalhava para pagar minha faculdade. E aí eu fazia poucas cadeiras para, né, pagar menos. E aí eu tinha, em 2006, quando eu me formei, eu tinha um Corsinha azul, 1998. Eu me formei e aquilo era meu patrimônio, era a minha vida. Eu vendi o meu carro e comprei uma passagem de ida para os Estados Unidos. Comprei um curso de inglês para eu estudar e coloquei $1.000 no bolso. Na época o dólar estava 1 para 1, enfim, era uma maravilha. E o que sobrou do dinheiro do carro, eu dividi entre meu pai e minha mãe. E beleza, fui desbravar os Estados Unidos. Eu disse, eu quero trabalhar onde está o dinheiro. Onde é que está o dinheiro? O dinheiro está no mercado financeiro. Então é para lá que eu vou, eu quero trabalhar em Wall Street. Eu quero trabalhar no mercado financeiro americano, no centro do mundo, no epicentro do mundo. E aí, chegando lá, eu tive uma das minhas lições de vida, que é uma palavrinha muito interessante que hoje está bem na moda e todo mundo sabe qual é essa palavra e se conecta com ela e tenta fazer esse exercício, que é o tal do networking. Só que networking não é quem eu conheço, porque eu conheço o Barack Obama. Barack Obama não me conhece. Networking é quem conhece a gente. Ninguém me conhecia. Eu não era ninguém, não era nada, não era ninguém. E aí, eu sou budista, acredito em karma positivo. Sempre tive pessoas importantíssimas e interessantíssimas que passaram pela minha vida. E eu acredito que pelo meu karma positivo eu acabei conhecendo algumas pessoas em Nova York, consegui uma entrevista de emprego e consegui entrar numa grande corretora em Nova York. E comecei a trabalhar no mercado financeiro e ainda recebi o sponsor do visto para poder trabalhar nos Estados Unidos. E aí ingressei no mercado financeiro. E aí eu, como mulher estrangeira, passei por alguns perrengues. A primeira semana que eu estava trabalhando, tinha um happy hour depois do trabalho. E aí eu estava aprendendo as coisas sobre o mercado financeiro, ainda não conhecia, não tinha muito conhecimento, estava ali aprendendo. E um colega de trabalho chegou para mim e me perguntou assim, acho que eu comentei para vocês, né? Kelly, qual que é o teu preço? Eu falei, nossa, de que operação que você está falando, né? De que trade você está falando? Eu falei, não, Kelly, você é mulher, você está no mercado financeiro, você precisa ter um preço. Ainda não entendi. Assim, quanto custa para dormir contigo? Toda mulher tem um preço no mercado financeiro. E tu tem que pensar no teu número, se tu quiser ser bem sucedida nesse mercado. Aí eu tive a minha segunda grande lição.
que a gente não controla o que as pessoas dizem e fazem pra gente. A gente só controla como a gente reage. E eu pensei, e agora? Como é que eu reajo? Dou uma bofetada na cara dele? Ele merecia, né? O que eu faço? Saio correndo, choro, enfim. Eu pensei naquele momento, ok, o que eu posso fazer com essa informação? Eu lembro que eu peguei bem forte no ombro dele, assim, e apertei e disse assim, cara, muito obrigada por essa informação. Eu vou trabalhar todos os dias, eu vou acordar todos os dias e vou trabalhar todos os dias, duro, mas assim, eu vou trabalhar muito para provar que tu tá errado. E eu não vou ter um preço. Watch me, motherfucker. Watch me. E aquilo foi um momento crucial na minha carreira para eu manter o meu foco, saber o que eu queria e o que eu não queria. E, de novo, dentro da minha trajetória, eu tive muitos bons exemplos do que não fazer. E aquele cara estava me dando um ótimo exemplo do que não ser um comportamento inadequado, como ele estava sendo. Dito isso, comecei a entender o mercado financeiro, o mecanismo das corretoras, dos produtos financeiros, tirei as certificações nos Estados Unidos. E aí um amigo meu falou assim, Kelly, tem uma corretora brasileira abrindo escritório em Nova York, por que tu não vai conversar com eles? Tá bom, vou lá, vou ver o que essa corretora brasileira quer, vamos ver se dá match. Isso era mais ou menos 2009, 2010. E essa corretora era a tal da corretora de 2 letras. Eu só vou falar uma vez. Eu não preciso nem dizer então, né? Tá. Corretora de 2 letras. E era, na verdade, a vertical internacional da corretora, né? Eu vou dizer XP Securities. E aí eu fui para entrevista de emprego. De emprego não, foi para um bate-papo, na verdade. E aí tava o CEO lá dessa corretora desencaixotando algumas coisas na cozinha com o telefone assim no ombro. E aí ele estava desencaixotando uns copos, não tinha ninguém na sala, era um escritório pequeno, e ele quebrou um copo. Eu vendo aquele cara todo atrapalhado, eu disse, vai falar. E a brasileira disse, vai falar no telefone, fica tranquilo. Peguei a vassoura, tirei o caco, né, pra ninguém se machucar e tal. E não tinha nada pra fazer, ele estava demorando um pouco, comecei a desencaixotar. Aí quando ele saiu do telefone, ele viu que eu estava desencaixotando, começou a me ajudar a desencaixotar as coisas, e a minha entrevista, o nosso bate-papo foi na cozinha desencaixotando taças, copos. E a gente conversando, e ele dizendo que queria alguém no mercado financeiro que tivesse as licenças e que entendesse um pouco sobre o mercado americano para criar a vertical dentro da XP Securities de pessoas de investimentos offshore, varejo. O que é isso? É pessoas físicas brasileiras que querem investir nos Estados Unidos, que querem dolarizar os seus portfólios, um pedaço do seu patrimônio. E eu disse, eu posso ser essa pessoa. E aí nisso eu migrei então dessa outra corretora que eu estava, fui para a corretora de 2 letras, e lá eu conheci pessoas incríveis, e foi uma grande escola. Conheci pessoas super insatisfeitas também com o modelo do mercado. Porque o que acontece no mercado financeiro? Além do financês e do economês, que nos assusta e deixa a gente tipo, opa, isso daí não é para mim. Ou, opa, eu não tenho dinheiro suficiente para começar a investir. Você sabia que a gente pode começar a investir com R$1? R$1. Com R$1 a gente pode começar a investir. Com R$100 a gente pode começar a investir. Não precisa ter 10 mil, 20 mil, 100 mil, 1 milhão. A gente pode começar a investir com o que a gente tem. E esse é um grande tabu para nós, mulheres. Porque a gente fica pensando, não, mas isso não é para mim. Não, mas quem cuida disso é meu pai, o meu marido, meu irmão, meu tio, meu dildo, sei lá. Alguém, alguma figura masculina. Nós estamos alguns passos atrás, mas a gente está caminhando para a evolução. E a gente está nessa caminhada, e a gente está evoluindo, e a gente está cada vez mais virando protagonista da nossa vida financeira. Mas ainda a gente está um passo atrás. A gente precisa ainda quebrar essa barreira, quebrar esse medo, e dar a cara a tapa, e ir em frente, e ser protagonista da nossa grana, da nossa conta bancária, dos nossos investimentos, e não depender de nada nem de ninguém. Porque a liberdade absoluta só vem através da liberdade financeira.
Porque se eu não tenho dinheiro na minha conta bancária, se eu não tenho limite no meu cartão de crédito, se eu não tenho um investimento, uma reserva de emergência para qualquer coisa que aconteça, eu tenho segurança financeira, nós não somos livres. Nós somos prisioneiras de alguém ou de alguma coisa. Então essa é a importância da liberdade financeira. Aí fui então, comecei essa jornada de montar todo esse setor de offshore, varejo para pessoa física, brasileiros que queriam investir no exterior. E aí comecei a entender o mecanismo do Brasil principalmente, porque nos Estados Unidos existe um modelo, não só nos Estados Unidos, mas na Europa também, existe um modelo chamado fee-based. Nada mais é do que taxa única, uma taxa única para investir. No Brasil, o modelo é o commission-based, ou seja, comissionamento para investir. Qual que é a grande diferença entre esses dois modelos? A taxa fee-based, a taxa única, ela é uma taxa que é cobrada em cima do patrimônio do cliente e só uma taxa única, nenhuma outra taxa sobre os produtos que tem dentro da carteira de investimentos desse cliente. Esse é o modelo de alinhamento e transparência. Então você sabe qual que é a taxa que está sendo cobrada. E é assim que tem que ser. E é assim que os super ricos investem. É assim como os donos das corretoras, da corretora de duas letras, os grandes milionários, bilionários, super ricos investem. É através da taxa fee-based. Tá? O commission-based já é diferente. E aí eu vou dar um exemplo. Digamos que eu vou no banco ou vou numa corretora e digo, olha, veja bem, eu tenho aqui 10 mil reais e quero começar a investir. E aí a pessoa do outro lado, do banco ou da corretora, diz o seguinte para mim: legal, vamos pensar qual que é o teu perfil de investidor. Eu digo, eu sou um perfil mais conservadora, eu quero ter aqui um dinheirinho para fácil acesso, enfim. A pessoa, tá, beleza. Mas assim, o negócio é o seguinte, eu tenho 3 produtos aqui. Eu tenho o produto A, que é um produto muito bom. Eu tenho o produto B, que também é muito bom. Mas o produto C, esse aqui é perfeito para você. E aí a pessoa, a gente tem que se questionar o que a pessoa ali por trás está recebendo por me indicar aquele produto. Porque o produto A não paga tanta comissão, o produto B paga um pouquinho mais, mas o produto C deixa uma comissão gigantesca para o assessor, ou para o gerente do banco, ou para a pessoa que está lá no outro lado da mesa da corretora. Então assim, primeira coisa quando a gente começa a investir, e por a gente não saber ou não ter o conhecimento, a gente sempre quer delegar essa função de cuidar da nossa grana para alguém que a gente acha que sabe. E aí eu vou dizer pro cara ali do banco ou da corretora, eu vou dizer, não, eu vou fazer o seguinte, eu confio em ti. Pega meus 10 mil reais e investe onde tu achar que é mais conveniente para mim, onde é o melhor. Então aí que mora o perigo. Então a gente tem que estar muito vigilante no sentido de em que modelo que eu estou investindo o meu dinheiro. Esse é o primeiro passo para começar a investir. O segundo passo, todo mundo não precisa ser especialista e perito em todos os produtos financeiros para dizer, não, eu sei como investir, eu vou investir aqui numa renda fixa porque a taxa de juros está alta e agora está bom, tem liquidez diária, enfim, eu tenho acesso rápido ao meu dinheiro e está rendendo, ou não, eu vou fazer um outro investimento em fundos multimercados, assim, debêntures, um CDB do banco XYZ. Ninguém precisa saber de tudo isso. O que vocês precisam, eu vou ter que fazer meu jabá, obviamente, é de alguém que cuide do patrimônio de vocês, que alguém cuide do interesse de vocês, dos objetivos de vida de vocês. E foi com esse objetivo que a Warren nasceu. A Warren nasceu nos Estados Unidos, muito pautada no benchmark, no modelo do Betterment, Wealthfront, Robinhood, que são corretoras americanas que têm um modelo fee-based, que é o modelo que os super ricos investem. E a gente trouxe esse modelo para o Brasil. Esse modelo não existia. Todo o mercado financeiro brasileiro era pautado no modelo commission-based. A Warren chegou no Brasil em 2016. Nós ficamos 1 ano de portas fechadas, montando a plataforma, desenvolvendo a tecnologia. Eu ajudei a criar os 5 primeiros fundos de investimentos da Warren. Cuidei de todas as licenças com a Ambima, Banco Central, CVM.
que é o grande xerifão do mercado financeiro brasileiro, para a gente conseguir entrar no mercado e trazer um modelo diferente para os brasileiros. Foi aí que a gente conseguiu trazer fundos de investimentos que são tão bons quanto os fundos de investimentos que os super ricos investem. E a gente democratizou o mundo dos investimentos para as pessoas poderem começar a investir com R$1. Então, os nossos fundos de investimentos, no início, a gente colocou lá, mínimo de investimento, R$1. Isso não existia. Porque a gente queria realmente dar acesso ao investimento para todas as pessoas. Claro que a gente diz, existe o que é o ideal. O principal investimento inicial de todas nós aqui. Todas nós aqui precisamos saber quanto ganhamos e quanto gastamos. E se sobra. Se não sobra, a conta está errada. Tem que fazer sobrar. E o que sobrar, tem que investir. Mas, na verdade, antes de sobrar, já tem que ter ali, a gente já tem que se pagar o investimento mensal. E o ideal é ter de 3 a 6 meses de reserva financeira, de reserva de emergência. Ou seja, se acontece alguma coisa comigo, eu tenho de 3 a 6 meses de vida financeira para sobreviver até conseguir outro emprego, até conseguir me recolocar no mercado, até conseguir me reinventar enquanto empreendedora e conseguir fazer a roda girar de novo, enfim. Então, eu acredito que esse movimento que a gente está fazendo, que a Leda, enfim, né, juntou todas nós, para que a gente venha aqui falar sobre isso, sobre esse protagonismo feminino no meio financeiro, nas nossas finanças pessoais, é um movimento muito potente, muito forte, porque isso, mais do que qualquer outra coisa, nos dá a ferramenta para ter coragem para agir na vida, né? O dinheiro, a governadora estava comentando, né, que o dinheiro ele transforma as pessoas. Eu vou, com todo respeito, eu vou discordar, porque o que eu acredito sobre o dinheiro ele aflora o que tem dentro de nós. Então o dinheiro não transforma, ele só mostra quem realmente somos. E eu acredito que aqui são todas mulheres empreendedoras, trabalhadoras do bem, assim como outras muitas mulheres muito lutadoras nessa vida. Nós precisamos do dinheiro, mas para aflorar o que temos dentro de nós. Mulheres com poder são muito fortes, né? Veja aqui, temos mulheres fortíssimas aqui entre nós hoje. Então, que a gente consiga, através do dinheiro, aflorar o que a gente tem dentro de nós e que a gente possa inspirar outras mulheres ao nosso redor, que a gente possa ser um exemplo e que juntas a gente possa se ajudar. E é esse movimento que a gente está fazendo, né, Leda? Esse movimento que a gente está fazendo é o start, é o pontapé inicial para que a gente consiga juntas seguir nessa caminhada, né? Então, assim, esse encontro de hoje não vai ficar só aqui, a gente não vai plantar só essa sementinha, a gente quer perpetuar esse movimento, fazer com que a gente vire uma comunidade, que a gente se ajude e que vocês tenham essa segurança para que vocês possam investir em vocês mesmos, né? De todas as formas, mas principalmente financeiramente. Acho que é isso, por enquanto. Que gratificante. Muito gratificante. Essa bela partilha aqui da Kelly. E cada um está falando um pouco dos seus expertises, né, governadora? Vou falar um pouco do nosso aqui, que eu estou com a nossa diretora Andressa Dornelles, estou aqui com a Betânia, estou aqui com o Edivan, estou aqui com o Maicon, toda a nossa turma aqui da Critério. Nós somos uma empresa que estamos entrando no 14º ano e a gente trabalha muito, muito com reputação. E o que a gente está vendo aqui, dentro desses valores de reputação, que a gente sempre brinca assim, organiza, né, para a pessoa entender de uma forma didática quem você realmente é, quem você diz que é e como as pessoas te interpretam, né? Como as pessoas acham que você é. Parece algo simples, mas é complexo e é uma luta, esse trabalho para a gente fazer uma mesma linha, aproximar essas versões.
Mas tudo que a gente está falando aqui, o que a gente está trazendo à tona é confiança. E confiança não é algo que a gente compra na esquina. É trabalhar no dia a dia. E muito, né? A Kelly é budista, mas a gente tem que sempre buscar entender que as respostas estão dentro da gente. Às vezes a gente fica procurando culpados de por que eu faço isso, será que eu não tenho condições para fazer isso ou aquilo, eu não sou preparada para investir, eu não sou preparada para entrar na política, eu sou aquém da expectativa. A gente se deprecia muito. Evidentemente é importante a autocrítica, o processo, a organização. Nós somos seres organizados por natureza. Quem consegue fazer 5 atividades ao mesmo tempo? Né? O outro gênero tem uma dificuldade tremenda. Com todo respeito aos meninos que estão aqui, porque eles são maravilhosos e eles são base do nosso equilíbrio. É importante tê-los na nossa vida, na nossa jornada. Não é um contra o outro, é juntos, é somando. Então, essa questão do equilíbrio que a gente busca todo santo dia é o nosso grande desafio, né? É o desafio na saúde, é o desafio nas nossas escolhas. Mas eu queria trazer uma palavra assim, mais do que estímulo. Eu tenho convicção que cada uma de vocês tem uma linda história. Histórias de amor, histórias de superação, histórias de resiliência. Quando a gente vai ficando mais velha, a gente vai sentindo uma coisa diferente, né? Eu lembro quando eu queria fazer medicina e depois troquei por várias questões da vida. Eu dizia assim, mas eu estudo tanto, minha família sempre me ensinou que quem luta vence. Nem sempre é assim, né? Quem luta vence no tempo que a gente quer. Sim, vai acontecer, mas o universo vai conspirar para o melhor para você. Confie nisso. Não adianta dar murro de faca na parede, brigando contra aquilo de uma forma determinada e às vezes hostil. Vamos ser mais generosos com a gente mesmo, né? Vamos nos permitir nos perdoar e perdoar o outro, né? E se perdoar para vencer, para construir. Eu acho que a gente tem assim tantas ferramentas, a gente vive um mundo moderno, né, com tantas plataformas, isso e aquilo. Como é que a gente busca isso? A gente busca através da confiança. Em quem a gente confia? A gente combinou ontem que a gente pode conversar. Ela deixa fluir, vamos inspirar, né? E eu acho que é um pouco sobre isso. Ouvir Ieda Cruzius é uma dádiva, né? Pela história, pela construção, pelo que ela fez, pelo que ela faz, né? Ontem nós estávamos numa homenagem ao Biderman, 100 anos, nadador, competindo ainda, recordista mundial, e ele dizia, eu acordo todo dia de manhã e penso assim, não sei se eu vou sair, acho que estou com um pouco de preguiça, mas aquilo me dura no máximo 10 minutos. Eu levanto a cama e vou fazer um exercício, ou vou para a piscina, ou vou caminhar, ou vou para a academia. Gente, isso nos mantém vivos. A gente precisa ter disciplina, às vezes é duro ter disciplina, ter processo, mas isso organiza, isso faz ganhar tempo. O processo, a organização é a chave para a gente ganhar tempo para poder aproveitar nas coisas que a gente quer. Investir também. A gente ganha tempo para fazer o que quer. E tudo isso tem a ver com independência, liberdade, liberdade de escolha, liberdade para escolher. Olha, eu agora estou com R$5, R$10, R$20 que me sobraram, mas será que eu começar daqui 1 ano, eu vou conseguir ter minha passagem para Paris? Tenho certeza, se for na hora, vocês vão conseguir. Então,
O nosso slogan, tu viu? Ó, investir toma tempo, mas não precisa ser o seu. Eu ajuda vocês. É sobre isso. Então, gente, a gente está falando sobre essas questões e a gente gostaria que fosse bastante interativo para vocês perguntarem agora para a nossa governadora, para conversarem com a Kelly. E antes, um pouquinho, eu queria ouvir a nossa querida deputada Nadine, uma voz aí de inspiração para todos nós. O que ela fez aí na sua caminhada que deu a mudança do que pensava assim, como é que ia ser a minha vida, eu vou ser uma servidora pública, delegada, conceituada, como é que virou a chave para ser uma deputada representante do povo gaúcho na Assembleia Legislativa? Por favor, deputada. Conexão também, né? Então eu vou ficar aqui no canto para não atrapalhar também. Bom dia a todos, obrigada Soraya pela oportunidade, quero agradecer aqui ao convite da querida amiga Lena também. Estou aqui como ouvinte, estou adorando, pede surpresa, conseguem as minhas agentes que eu quero ouvir essas mulheres. Dizer primeiro da minha alegria, né, de ver, eu estava comentando com a Lena, é muito pouco tempo, é muito recente a gente dizer que vai sair de casa para discutir negócios, para discutir dinheiro, né? Largar a família, o marido, o filho na escola e dizer eu vou para um grupo de mulheres conversar sobre negócios, sobre finanças. Isso ainda é muito recente, eu acho, na nossa história, e isso tem que nos motivar. Eu acho que essa manhã aqui é inspiradora. Eu, para quem ainda não me conhece, eu sou Nadine, nasci no interior do estado do Rio Grande do Sul, um município bem pequeno chamado Getúlio Vargas, lá no norte do estado, e ouvindo a Kelly falar, passa um filme na minha cabeça, Kelly, porque eu também, Soraya, nunca acordei de manhã pensando em ser delegada de polícia. Nunca foi uma opção na minha vida ser deputada estadual. Essas duas coisas não passavam na minha cabeça quando eu tinha lá os meus 12, 13 anos, o meu primeiro namorado com 14 anos, que eu queria casar, ter filho, achava que o mundo terminaria no outro dia, e eu tive a figura do meu pai, que é professor, o pai e a mãe, servidores públicos, acostumados com aquele dinheiro certo no final do mês, né, fazendo a contabilidade financeira que não era fácil para sustentar 2 filhos no interior do estado. E eu me lembro, governadora, nossa sempre governadora, minha querida amiga e inspiração, viu? Porque essa mulher inspira a todos nós todos os dias. Meu pai me disse, Ieda, Nadine, vou te dizer só uma coisa. Tu vai casar com quem tu quiser. Mas tem uma coisa que como pai eu preciso te dizer. Tu precisa ter a tua independência financeira. E a partir do momento que tu tiver a tua independência financeira, tu vai poder sair de casa e casar, ter filho, fazer o que tu quiser. Aquela fala do meu pai, Soraya, me move todos os dias para levantar e dizer, vou lá, vou para a luta, preciso do meu espaço, preciso da minha independência financeira e preciso ser uma voz para poder também puxar tantas outras quanto a gente puder. Porque a gente também tem esse papel na sociedade como mulher. Quando a gente olha uma Ieda, governadora, que foi a melhor governadora que a gente teve no estado do Rio Grande do Sul, não é política, porque eu nem era da política, e a Ieda já me inspirava, as gurias são testemunhas disso. Eu nunca vou me esquecer, eu era delegada da Delegacia da Mulher, e nós inauguramos a Delegacia da Mulher aqui em Porto Alegre. Porque quando eu cheguei lá, as mulheres ficavam nas escadarias, com o olho roxo, sem um dente, pedindo ajuda do Estado. E a delegacia não comportava, porque não tinha sala lá dentro para acolher. E aí, naquela oportunidade, tinha uma governadora, e eu era só uma delegada. Como é que eu fazia para chegar até essa governadora e dizer para ela, governadora, nós estamos aqui pedindo socorro? E eu ia costurando, do meu jeito, e um dia eu consegui chegar na governadora. E essa governadora olhou e disse assim, a gente vai abrir uma nova delegacia, vai abrir um novo espaço, e efetivamente foi feito. E eu nunca vou me esquecer, Ieda, que no dia da inauguração, no dia da foto, tinha um chefe de polícia, um subchefe de polícia, um secretário de segurança, ou seja, todos homens. E ela me olhou e me disse assim,
quem vai dar a entrevista é a delegada Nadine junto comigo. E pá, fechou a porta para todos os homens. E eu conto isso, porque não foi uma deselegância dela. Foi dizer assim, ó, poxa vida, essa guria trabalhou, fez tudo, e agora quem vai dar entrevista é o chefe de polícia, o homem que vai se postar lá dizendo que fez alguma coisa. Esse gesto da Ieda fez com que eu também começasse a fechar educadamente, porque a gente dá um sorriso e as mulheres para dentro da sala junto com a gente. Então é um pouco isso que vocês estão fazendo aqui hoje. A gente está se fortalecendo. Como eu disse, Soraya, para responder a tua pergunta, eu não acordei pensando em ser delegada de polícia. O universo fez com que fosse me levando. Eu fiz direito, ciências jurídicas e sociais, porque eu gosto mais disso. Eu acho que o direito é muito frio, né? Eu estudei, foi uma universidade, a UPF, que me deu uma base para pensar no social também, não só no jurídico. E eu acho que isso foi me movimentando com aquela fala do meu pai que eu precisava ter um emprego. Eu vim para Porto Alegre e ele me disse: tu tens 1 ano para eu te sustentar e tu conseguiu um emprego. Depois te viro, porque eu paguei a faculdade, estou te dando 1 ano de cursinho em Porto Alegre e tu precisa te virar. Gurias, eu fazia concurso para tudo que aparecia. O que vocês sonharem, eu fiz concurso. Fui trabalhar na FASE, na antiga FEBEM, como advogada, porque eu já precisava me sustentar. Eu não passei no primeiro ano, que foi o ano que meu pai me deu, então eu passei a ter que me sustentar em Porto Alegre e comecei a fazer concurso público. O primeiro que eu passei foi para o Ministério Público, como assessora do Ministério Público. E lá eu descobri que a minha missão era ser delegada de polícia. E eu queria ser promotora de justiça. E eu não passava no concurso público para promotora. Eu rodava na segunda fase e não ia. E era o meu sonho. Eu já estava 2 anos naquela instituição. E aí um dia um promotor chegou e me disse: Nadine, tu tem que fazer concurso para polícia. E eu disse: polícia? Logo eu andar armada? Não vai dar certo esse negócio. Eu sou dragão, Ângela. Não sou macaco, mas eu sou dragão. E eu pensei, isso não vai dar certo. E ele me disse: Nadine, tenta, é o teu perfil, tenta transformar aquele universo que é muito mais masculino, porque eu já tinha alguns discursos naquela época de que nós mulheres tínhamos que estar onde a gente quisesse. E assim eu fiz o concurso para delegado de polícia, nunca pensei em ser delegada de polícia e passei, é um concurso difícil, mas passei com uma certa facilidade porque era o meu concurso. E quando que eu ia sonhar que deste concurso público, de 50 delegados, que foi a única turma até hoje que teve paridade entre homens e mulheres, nós éramos em 25 delegados e 25 delegadas, não teve nenhuma outra turma que teve essa paridade, uma coincidência, porque o concurso público não reserva esse tipo de vaga. Foi dessa turma que saiu a primeira mulher chefe de polícia do estado do Rio Grande do Sul, e eu bato no peito e orgulho muito. Eu não cheguei sozinha. As primeiras mulheres entraram lá em 70. Imagina serem policiais na década de 70. Se eu entrava na delegacia e me diziam: Soraya, eu quero falar com o delegado. Isso era 2004. Imagine lá antigamente. Então, quando eu cheguei, muitas chegaram junto comigo e eu só consegui chegar lá porque muitas desbravaram esse caminho antes. Então, que a gente saiba que fecham portas, mas abrem-se as janelas, que a gente saiba entender e compreender também esse universo. Cada uma de nós tem uma missão de vida, tem um propósito. Eu disse, a minha missão é tentar puxar tantas outras que eu consegui junto comigo. Na política é um universo muito mais masculino que a polícia, posso dizer e não tenho medo de dizer isso. A Ieda me disse: seja bem-vinda ao universo talvez mais complicado que nós temos. E eu dizia: capaz, eu fui chefe de polícia, eu comandei 5.380 homens e mulheres, não é possível que tenha algum universo mais difícil que isso. Tem, gurias, a política. Eu voltei 20 anos no tempo, tenho 20 anos como delegado, e eu me sinto, muitas vezes quando eu chego, que eles me olham e dizem: e o deputado? É isso. É sobre isso, mas a gente vai mudar. A polícia mudou,
a polícia já é quase 50% de mulheres e não perguntam mais para falar com o delegado. E eu tenho certeza que a política vai mudar, porque quando a gente ingressa nesses universos, seja no ingresso das finanças, né, dos negócios, do empreendedorismo, aonde a gente quiser, a gente muda esse ambiente. Por quê? Porque nós não somos iguais aos homens. Isso também é importante. Às vezes a gente chega lá e quer fazer igual ao homem. Esse é o grande erro na minha visão das mulheres. Não sejamos como os homens. A gente só transforma aquele ambiente se a gente levar a nossa característica e o nosso jeito. Falei demais, mas eu precisava dizer para vocês, estou à disposição lá na Assembleia com uma frente parlamentar do empreendedorismo feminino, batalhando, viajando todo o estado, divulgando essa frente, para que as mulheres tenham a sua dignidade, como a Kelly disse, a Soraya e a Ieda também. Liberdade. Liberdade passa pela independência econômica. Eu atendi mulheres vítimas de violência por 7 anos, diretamente no balcão da delegacia, e eu sei que o que mais amarrava todas elas, ou impedia que elas rompessem o ciclo da violência e tivessem um novo significado para a vida, é porque elas não tinham dinheiro no final do mês para se sustentar ou sustentar os seus filhos. Então, se a gente quer mudar também essa sociedade violenta, é aqui dentro dessa sala é que vai ter o poder e o condão dessa transformação. Contem comigo. Beijo. Maravilhosa, sempre. Então, pessoal, a gente quer deixar que vocês também perguntem, participem. A gente vai passar aqui o microfone para as perguntas, né? A deputada Nadine falou dessa questão das escolhas, né? Eu também tive uma questão de que eu queria fazer muito medicina, que eu queria transformar, salvar vidas. E aí fiz uma campanha eleitoral para um amigo no interior da minha cidade, né, em São Vicente do Sul. E aí uma amiga minha, sempre tem amigos, né? Sempre a gente tem as amigas que olham. Uma amiga minha que é dentista, Cíntia, olhou para mim e disse: Soraya, tem talento para comunicação, o teu caminho é a comunicação, eu sou da saúde. Não é isso que vai fazer a diferença, que vai fazer a diferença que tu sonha, né? E aí eu disse: acha, a Cíntia falando isso, eu confio tanto nela, vou trocar. Aí eu fui para, mas não estou gostando muito, moro em Santa Maria, mas não estou gostando muito de Santa Maria, quero trocar de cidade, eu vou para Pelotas. Cheguei em Pelotas, a governadora foi fazer um vestibular lá na Católica, que só tinha jornalismo na Católica. Primeira opção, coloquei comunicação social e educação e jornalismo. Segunda opção, coloquei medicina. Tirei uns 50 da classificação geral de toda a universidade. Com isso, o meu amigo Paulinho, que estava lá fazendo minha matrícula, disse: Soraya, me disseram uma questão aqui. Como você tirou o número 50 da classificação, você pode escolher a sua segunda opção, que é medicina. Quer fazer medicina ou quer fazer jornalismo? Eu disse: eu já tomei uma escolha, eu já escolhi. Coragem para escolher. Eu resolvi caminhar para a comunicação e disse: eu vou fazer a transformação que eu sonho, que eu me proponho através da comunicação. E hoje, graças ao bom Deus e ao destino e à caminhada e o universo que conspira, por acaso, atendo muitos hospitais, atendo médicos, e nós, na Critério, conseguimos, na questão da Covid e tantas outras frentes, fazer a diferença através de uma boa comunicação nos hospitais que a gente atende, como Moinhos de Vento e tantos outros, salvamos vidas. Então, Deus nos apresenta, né, missões, e eu sempre digo que a gente não veio a passeio. Procurem dentro de vocês. Nós não viemos a passeio. Nós estamos fazendo transformações magníficas que às vezes a gente nem nota ou não dá a grandeza que ela merece. E às vezes a gente não precisa querer salvar a floresta inteira. Uma árvore, essa árvore que vai dar frutos, vai fazer toda a diferença no legado de cada um de vocês, né? Exemplo, é um pouco sobre isso que a gente está falando aqui hoje. Esses exemplos maravilhosos da Kelly
da nossa super, sempre, governadora Ieda Cruzes. Por gentileza, pessoal, aqui as perguntas. Por favor, diga o nome. Olá, tudo bom? Meu nome é Jocely, eu sou médica e já ajudei a salvar algumas vidas, mas fiquei muito interessada nessa ideia de que a gente não precisa muito para investir. Na minha cabeça, eu precisaria ter alguns milhares de reais para poder começar a investir. Então eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre isso, assim, como é que a gente pode começar, enfim. Perfeito. Bom, para começar a investir, a gente tem que saber quanto ganha e quanto gasta, né? Quando a gente paga uma conta de luz, paga um aluguel, paga um financiamento, a gente também já tem que colocar ali o dinheiro do investimento. E como eu estava dizendo, o primeiro investimento tem que ser a reserva de emergência. E a reserva de emergência é começar a juntar de 3 a 6 meses dos seus gastos financeiros mensais. Então, por exemplo, se você tem um gasto de 5 mil reais por mês, 6 vezes 5, 30, tem que juntar 30 mil reais para ter essa reserva de emergência. Então, assim, esses 30 mil reais pode demorar um tempo para a gente juntar. Vai juntar de 1.000 em 1.000 reais, vai demorar 30 meses, mas já é um começo, entende? Então, na Warren, a gente faz os investimentos não por produtos, mas sim por objetivos. Então, você abre uma conta na Warren, até a gente está aqui com a Bianca. Ô, Bi, dá uma banda aqui pra galera. Quem precisar de ajuda, depois que quiser conversar com a Bianca, né? E com o Fabiano também. O Fabiano está ali representando também a Warren, maravilhoso. Então, quando abre a conta, em vez de dizer assim, eu quero investir em renda fixa, eu quero investir em fundos multimercados, eu quero investir em ações, não é isso que acontece. Acontece assim, o que você quer fazer com o seu dinheiro? Eu quero ter uma reserva de emergência. Ou, eu quero fazer uma viagem para a Austrália com a minha família daqui a um ano. Eu quero pensar na faculdade das crianças. Então, a gente divide a nossa vida financeira por caixinhas, por objetivos. Assim fica muito mais fácil. Porque eu, como investidora, eu posso ser conservadora, mas eu também posso ser arrojada, depende do meu objetivo. Então, eu vou ter diferentes produtos dentro de diferentes objetivos. E aí, a Warren tem toda uma inteligência artificial que une essas carteiras administradas, que une esses produtos dentro de um objetivo. Então, por ter um modelo fee-based, sem comissão, né, com transparência, não tem esse problema de dizer, opa, o que será que estão colocando na minha carteira aqui de investimento? Será que estão cobrando alguma comissão por um produto? Não. Então, essa é a grande facilidade de não precisar ser especialista em produtos financeiros, confiar numa corretora que vai ter um modelo de fee-based com transparência, sem conflito de interesse, e começar a investir com o que puder. Se puder juntar 500 reais por mês, é 500 reais por mês que vai começar. Se conseguir mais, ótimo. Se conseguir menos, o menos. O que conseguir. Quando a gente vai criando esse hábito, porque toda mudança leva um tempo, é dolorosa, né, é um hábito, é um comprometimento, é uma responsabilidade, é uma coragem, né, de guardar aquele dinheiro específico para aquele objetivo, para começar a juntar um montante, para começar a investir. Quando a gente começa a ver o dinheiro ali, o montante crescendo, o dinheiro rendendo, aquilo vai dando um gatilho gostoso, sabe? Tu vai vendo aquilo prosperando, e aí então a gente vai dizendo, opa, se sobrar mais um dinheirinho, eu vou botar mais um pouquinho aqui, porque eu quero ver esse bolinho crescer. E aquilo vai nos dando segurança, né, conforto, assim, poxa, se me acontecer qualquer coisa, eu tenho esse dinheirinho aqui guardado. Então, assim, pode começar com qualquer valor, e o importante é começar a reserva de emergência. Esse é o principal e primeiro objetivo de todos. Estou falando certo, né? Os universitários. Então, tá, os especialistas que sabem melhor. É isso. Oi, eu sou a Bárbara. Bom dia para todas vocês. Isso aí que ela está falando, gente, é verdade. Eu, na época, tinha um emprego que eu ganhava o salário mínimo. Eu juntei um dinheiro sozinha por anos, virou 20 mil reais na minha conta. E hoje ele está tudo investido na Bolsa de Valores. Hoje ele já está virando quase 30 mil reais. Então dá para pensar
pra vocês. Eu não achava que eu ia juntar 20 mil. Eu era da poupança quando eu juntei 20 mil. Eu não era do Tesouro Selic, eu não era das ações, eu era da poupança. E hoje todo mundo fala mal da poupança, que ela rende pouco, e realmente, ela rende pouco hoje em dia. Mas a pergunta que eu queria fazer para ela é, para quem começa a investir, que corretora tu indicaria? Porque eu tive 2 corretoras que eu vou te confessar, não deu certo comigo, eu já larguei. E agora eu estou tentando a Rico. É o momento que tá indo. Mas o que tu indicaria? Bom, O que eu vou te dizer, né? Eu indico a Warren, né? Eu indico a Warren. A Warren é uma corretora que veio aí para democratizar o mundo dos investimentos, que veio para ajudar as pessoas a investir bem, sem conflito de interesse. A gente tem um modelo alinhado de transparência, né? Então, assim, é um processo fácil de abertura de contas, não tem custo para abrir a conta. E assim, tu tem meu contato, tu pode me seguir no Instagram, me chamar numa mensagem, te dou meu celular, qualquer problema que tu tiver, tu fica tranquila que a gente resolve. Mas assim, a Warren é a corretora que eu indico. mas tem alguma outra que tu gosta? Não. É porque a Warren é a única que tem um modelo de fee-based, né? As outras não, as outras têm um modelo commission-based. Então. Boa, É isso aí. Bom, então já estou devidamente apresentada, né? Sou Maria Helena Gonzalez e essa ideia surgiu de unir as pessoas aqui, tá, através da PPW, exatamente porque a gente vê que as mulheres têm receio em investir o seu dinheiro, né? Elas não têm segurança, elas não sabem quanto, eu não posso, eu não tenho muito, né? Eu digo para vocês o importante é iniciar. E claro que vocês têm alguém a confiar também, né? Eu vou apresentar a vocês. Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito a presença de todas vocês, da parceria das nossas palestrantes, tá? Ieda, Sempre Incansável, Soraya e Kelly. E aqui eu quero fazer uma provocação, né? Eu quero lançar, a partir do dia de hoje, né, uma comunidade chamada Investidora Power. Que essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, gente, não fique apenas no discurso, né? Então eu quero dizer para vocês que nós estamos aqui, estamos então lançando, pedindo a parceria, e aqui eu faço a provocação à Kelly, até que esteja conosco, para dar essa educação financeira para vocês, fazer o grupo de WhatsApp, explicar mais detalhado como é que a gente pode investir, como a gente quer iniciar, como a gente pode iniciar. Então é essa a provocação que eu faço, é essa a pergunta já foi feita, como iniciar, né, o investimento, mas precisamente que vocês não estarão sozinhos. Então a Bianca vai procurar, nós vamos ter esse grupo, tá, essa comunidade, e que eu espero muito que vocês façam parte. Tá dando a dica aqui. E a provocação, a pergunta então para a Kelly, se ela é a nossa parceira nessa nossa comunidade. Gente, é uma honra, um privilégio e demais, é minha missão de vida, então estamos aliadíssimas. É o karma positivo, né? É um grande karma positivo coletivo aqui entre nós. Pois não. Eu falo alto mesmo. Quem já foi professora fala alto. Não quero que eu faça. Não, eu quero só fazer uma pergunta para ti, depois eu faço outra para ti também. Tá. Para ti. Me diga uma coisa, tem garantia, digamos, eu atuo numa área cinzenta, entre economia e administração. Eu sempre digo que eu estou no meio das duas, tá? Que eu atuo nas duas. Eu pergunto o seguinte, que num banco, se eu vou, eu sei que eu tenho até um determinado valor, garantia se o banco falir. E eu pergunto agora, como investidora, se a empresa falir, eu tenho também garantia? É a mesma garantia, não é? É a mesma garantia dos bancos. Eu queria ter certeza. Sim. A mesma garantia dos bancos, as corretoras também. Porque nós somos regulados pelo Banco Central e pela CVM, né? Que são os telefones do mercado Eu não tinha financeiro. certeza.
Sim. Mas muito O boa chefão do colocação. mercado financeiro é o mesmo, né? Tanto para os grandes bancos quanto para as corretoras que querem mudar o mercado financeiro. Fala de novo. Bom dia a todas. O chefão do mercado financeiro, ele é o mesmo, tanto para os bancos quanto para as corretoras como a Warren, que querem mudar o mercado financeiro, querem falar de planejamento financeiro com vocês, porque ali é onde tudo começa, né? Não adianta pegar, olhar o produto que está rentabilizando mais, sem olhar o planejamento financeiro de vocês a fundo. E é esse o nosso objetivo aqui hoje também. Uma salva de palmas para a Guilherme. Eu queria saber quanto tempo tem a Warren no Brasil. Estamos no Brasil há 8 anos. Somos uma corretora jovem, mas temos hoje 10 bilhões de reais sobre gestão, então a gente faz gestão de 10 bilhões de reais. Temos em média uns 50 mil clientes ativos na nossa plataforma. Temos escritórios em Porto Alegre, em Florianópolis, em Curitiba, em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Ribeirão Preto, algumas outras praças também em Santa Catarina, como Joinville, Blumenau, Itajaí e Jaraguá do Sul. Então, nós temos aí, em média, umas 500 pessoas colaboradoras espalhadas pelo Brasil. Enfim, estamos nos consolidando cada vez mais, brigando de frente com os grandes bancos e com as outras corretoras, fazendo o que a gente acredita que é levar bons investimentos para a população brasileira, sem conflitos de interesse. Esse é o nosso verdadeiro propósito, é com esse propósito que a gente nasceu, e a minha missão de vida é propagar essa mensagem, e fico feliz aí de estar aqui falando com vocês hoje para trazer mais mulheres para esse movimento. Kelly, muito importante, muito interessante a pergunta da Sônia, porque realmente é algo novo, as pessoas têm dúvidas, e hoje a gente vive um momento assim de muitas novidades, de iniciativas que nem sempre são tão sólidas, né? A gente sempre alerta para esse delegado Nadir conviveu muito com isso também, que agora a gente está no mundo das apostas, né? Respeitosamente, e a gente está vendo muitas crises, inclusive familiares com isso, pessoas se desestruturando, né? Economicamente, emocionalmente, né? É um problema que daqui a alguns anos virá como uma pandemia. Escutem o que eu estou dizendo, porque desestrutura, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque às vezes facilidades, né? É tão simples, mas ali naquele caso a banca sempre ganha, né? Então a gente tem que cuidar. Quando a gente está falando aqui de corretoras, mercado financeiro, a gente está falando de seriedade, né? De solidez, de estruturas reguladas, né? Uma forte regulação, seja do Banco Central, seja da Bolsa de Valores. Então, esses cuidados, evidentemente, que a gente quer que vocês tenham coragem para fazer, como o slogan da governadora, mas sempre estudando, tendo boas informações a respeito, né? Entendendo a lógica. Vocês precisam de alguém para confiar, para organizar tudo isso, mas vocês têm que estar cientes de onde vocês estão colocando o seu santo dinheirinho, a sua santa economia, que vai fazer a diferença, né? Tem muitas modalidades, tem muita coisa para fazer, mas sempre se cuidem que às vezes tem algumas facilidades que se vendem como facilidades, mas que depois trazem dificuldades, e é uma ilusão, né? Então, acho que isso sempre é importante a gente saber, diga com quem andas que te direis quem és, eu dizia, né? Então, aqui, se nós não estivéssemos assim, nós trabalhamos com reputação, e quando a governadora me trouxe a questão de conversar sobre esse evento, desculpa, governadora, né? Mas a senhora também, como nós, a gente não se uniria a PW também não se uniria se algo não fosse assim bastante sério, com compromisso social, com compromisso de desenvolvimento, né? Nós estamos mexendo com vidas. Então sempre é bem importante isso, vocês sempre cuidarem, né? Estudarem, buscarem,
E há risco, todo investimento tem o risco, mas isso, a gente sabendo, a gente tem previsão. O que a gente não pode é se iludir com algo fácil, né? Eu sempre digo que eu tenho 2 meninos, né? A vida é treino, a gente tem que treinar muito, tem que trabalhar muito. E o caminho às vezes pode ser mais longo do que parece, mas a gente fazendo certo já é uma garantia que o que é bom vai acontecer pra gente. Por favor, alguém mais tem uma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Margarete. Professora, vamos lá, Márcia. Eu trabalhei 55 anos na educação, desde o ensino médio até a faculdade. Sou química. Então, agora, está me impressionando uma coisa, eu estou falando para vocês que são mães e avós de adolescentes. Essas bets aí estão um problema. Eles estão fazendo essas bets, essas apostas, dentro da sala de aula. E sabe para que a maioria faz? Para comprar droga. Os pais não vão dar dinheiro para me comprar, né? Mas se eu apostar usando o CPF do meu pai, da minha mãe, da minha avó, um CPF adulto, eles não usam deles, eles não podem, mas eles estão usando e isso é quase uma pandemia. Eu estou dizendo isso porque meu neto veio conversar comigo, ele tem 17 anos, tu visse que não sei o que, eu digo, vi. E aí? Como é que está lá, assim, não sei? Pode, eles fazem até durante a aula. Então, assim, tenham cuidado com os filhos de vocês, porque educação é todo dia. Quando vocês acharem que acabou hoje, não precisa, vocês começarem a errar. Aí é que dá o erro. E eu trabalhei 31 anos como diretora do Colégio Leonardo da Vinci, não tenho que não vi. É tudo VT. Entende? Então, tenham cuidado com os filhos e os netos de vocês, é só uma premissa que eu queria colocar aqui. Tá? Obrigada. Alguém mais? Título de curiosidade. Eu tenho 10 mil para investir. Qual a vantagem que eu tenho em crescimento? A porcentagem que eu vou ganhar mensal? Teria uma carência mínima? Se daqui 2 anos eu quero tirar esse dinheiro, eu tenho que tirar e quanto eu vou ter de retorno referente a isso? Que é o corpo universitário. Ô, Bi, quer responder essa? Posso. Vai. Lá na frente. Vou lá na frente. Vamos dar a palavra para o especialista. Então, tudo vai depender, né? Por quê? No mercado financeiro nós temos vários produtos, várias classes de ativos. Dentro das classes de ativos tem diferentes indexadores. Então, a famosa sopa de letrinhas. A gente pode estar falando aqui, eu posso ficar horas falando sobre todos os ativos que tem disponíveis, quanto cada um rende. Posso te apresentar um que rende, tenha ganhos extraordinários. Só que se ele não estiver alinhado ao teu objetivo, nós temos um problema. Por quê? Eu posso te apresentar uma rentabilidade de 15%, 16%. Porém, como você trouxe, eu quero resgatar daqui 2 anos. Ou teve uma causalidade, precisa resgatar daqui 6 meses. Como a gente faz se aquele investimento ele ficar preso? Você até pode resgatar, porque o dinheiro no fim das contas ele é seu. Porém, pode ter o que nós chamamos de deságio. É uma perda naquele valor. Então, por isso que o planejamento financeiro ele é tão importante. A gente sentar, conversar, olhar os seus objetivos, qual é a tua necessidade, para a partir disso a gente traçar um planejamento, um plano estratégico para poder investir esse patrimônio da melhor forma. Uma pergunta desses 10 mil. Eu posso ter perdas, então? Eu posso ter 10 mil daqui 2 anos já? Dependendo do tipo do investimento, sim. Nós temos diferentes classes, que é a renda fixa, que é o mais conservador, que é o quê? Tu investiu o principal, investiu o teu patrimônio e ter ganhos além dele. Mas também tem a renda variável, onde, como o próprio nome diz, ele vai variar em relação ao tempo. Pode ter ganhos extraordinários, mas também pode acarretar em perdas. Por isso que é importante a gente ter essa visão panorâmica, montar esse planejamento, entender qual é o perfil do investidor, para a partir disso a gente buscar o melhor investimento. Tem diferenças de imposto de renda também. Exatamente. É algo que a gente precisa levar em consideração, que é entender a carga tributária que ali existe. Então, como a gente consegue otimizar? Olhar o teu perfil investidor, qual é o maior investimento, considerando também a carga tributária para a gente fazer esse planejamento tributário ali para o seu patrimônio. A gente tem algo chamado na Warren, que é o Warren Life. Que é, obrigada, Bi. Que é como uma terapia financeira. Então, ali a gente
coloca, faz todo esse questionamento sobre quanto ganha, quanto gasta, quais são os objetivos, quais são os produtos indicados para cada objetivo, para não ter essas surpresas no meio do caminho e para ter tudo bem organizadinho. Então, se vocês quiserem, depois a Bi pode fazer com vocês o Warren Life. A comunidade vai ser importante para isso, né? A comunidade que a Lena vai montar aí para nós. Por gentileza, Elisângela. Oi, bem, a gente vê aqui os depoimentos e colhendo um pouquinho do que cada uma fala, a gente vê que a educação financeira no Brasil é algo que não existe. Desde 2020 foi colocado no currículo, né, escolar, mas a gente não vê efetivamente, ninguém disse assim, eu aprendi na escola, ou alguém me ensinou. Geralmente, os dois depoimentos que a gente teve foi o meu pai. E por que não sermos a mãe? Né? Então, nós como mães, como avós, algumas avós, temos essa obrigação de levar aos nossos filhos a importância do planejamento financeiro. Eu sou da área previdenciária, trabalho em previdência dentro dos bancos da faculdade e vejo a importância da gente ensinar os filhos a fazerem planejamento financeiro. O meu, com 12 anos, ele quis investir, pediu para abrir uma conta e já tem dinheiro investido, porque é o nosso papel como mãe, como avó, de fazer com que os nossos meninos e as nossas meninas sejam eles os vetores que vão ensinar os nossos netos a ter essa independência, essa importância da liberdade, que a Nadine falou, de ter essa liberdade de fazer da nossa vida o que a gente bem quer. Então, obrigada por esse momento maravilhoso, muito bom estar com vocês. Mais alguma pergunta? Opa! Sem monopolizar, por favor. Não, agora é o seguinte, a gente já viu o papel importante da família na educação financeira, eu acho incontestável. A gente te ouviu, Kelly, adorei te conhecer. Não conhecia nem a tua empresa, a empresa que tu trabalha. Bom, mas também é importante a gente se conhecer. Mas agora eu quero o seguinte, em termos de educação financeira, em termos de empoderamento da mulher, a gente está ouvindo também, dentro está esse papel de empoderamento. Eu vou perguntar agora para a Ieda. Ieda, tu trabalhaste bastante com o empoderamento da mulher, com o dinamismo da mulher. Agora eu pergunto o seguinte, o que nós cidadãs, ou gerentes de empresa, enfim, tudo mais, podemos fazer para poder esta mulher crescer de tal maneira que ela não é só ter importante a independência financeira, mas para mim ter independência financeira, eu tenho que ter alguém que me ajude com meus filhos, eu tenho que ter uma creche decente, desculpe, mas decente, né? Porque muitas são indecentes, outras são maravilhosas. Mas estou falando do poder público, não estou falando do particular, tá? Muitas vezes a deputada aqui também disse, as mulheres chegam lá porque não tem, mas não é, às vezes não é uma opção não ter independência financeira. É porque o poder público não permite que esta mulher possa ter independência financeira. E eu acho que isso é que nós temos que pensar como cidadãs, o que a gente pode fazer para que permitir, porque não adianta só dar curso, com todo respeito, gente, mas não adianta dar curso, não adianta. Nós temos que permitir essa mulher poder sair de casa. Nós temos que ensinar o homem a participar da casa, a participar da educação dos filhos, tá? Desculpe, mas eu já sou mãe e sou avó. Bem, eu tenho um colega. Posso falar? Só um pouquinho? Posso falar só um pouquinho? Uma vez me sacaneou na banca do mestrado. E tu disseste, eu vou te fazer uma pergunta difícil para provar que tu sabe. Então agora eu também estou. Existe. Você pode desenhar um cenário, por exemplo. Tá? Um cenário assim, estou criando alguma coisa. Mas quero dizer aqui para vocês que a taxa de feminicídio, ela cresce e o homem não tem útero. Os homens daqui, que não têm esse tipo de problema, eles matam porque eles não se sentem criadores,
da criança que eles fizeram, ou nem está interessado em saber da criança, né? Então, ou você cria alguma coisa nova, tá? Ou você participa de todo um sistema de conexões que vai criando coisas novas. Por exemplo, quando surgiu essa história das BET, eu falei, estamos perdidos. Por isso, quando eu digo por bem e por mal, a BET, eu assisto tudo que é tipo de esporte na TV, tudo. Agora tudo é BET. Lá no Afeganistão, seja, tudo é BET. A BET vai acabar com o futebol. Nós já vimos, se não houver alguma coisa sendo criada ali do lado. Bom, nós criamos. Não é. Eu, quando ocupei o ministério, né, algum dia eu vou poder dizer por que eu saí. Hoje em dia, eu não teria problema em relação a isso, não só dizer para com assédio, mas naquele tempo não tinha isso. Então, me deram naquela ouvi. O Itamar, conversando comigo, me perguntou, né, ele e outras pessoas maravilhosas que eu conheci no mundo da política. Ele disse, mas não é possível as coisas como estão acontecendo, por exemplo, a seca no Nordeste, aí criamos um programa de combate à fome e à miséria, que até hoje eles dizem que não fomos nós que criamos. Até hoje, não fomos nós que criamos. Ali, no âmbito da presidência da República. E a segunda coisa que ele disse, assim, estamos na inflação do Collor. O que a gente vai fazer? A primeira coisa é resolver o problema da moeda. Ele detestava a questão da economia. A primeira coisa, aí veio logo depois, enfim, deu o real. Ele que queria criar um programa que tirasse as pessoas da beira do riacho poluído, da miséria absoluta. Nós criamos um programa de habitação popular. Não tinha dinheiro para nada, era hiperinflação, o orçamento parecia uma ficção, mas não era. Então nós criamos um programa de habitação popular, desde que o título de propriedade fosse na mão da mulher. Era 1993. Tá? Aí uma coisa era certa, não interessa. Mas, Sônia, nós criamos uma coisa, e eu vou dizer os resultados. Queremos as crianças na escola. Aí, então, Paulo Renato, maravilhoso, pegou lá o que o prefeito de Campinas havia criado e pôs escola. Então, nós vamos dar um cartão da Caixa Econômica Federal, 1995. Vamos criar um cartão, tá? Um valor aparentemente irrisório, mas esse cartão é na mão da mãe. E ali no Brasil inteiro, a gente criou um instrumento pelo qual mulheres que nunca tinham pego no dinheiro iam até a caixinha que começou a existir com o seu cartão, porque ela tinha a responsabilidade de dizer que estava levando a criança na escola. E o prefeito tinha a obrigação de dizer, não interessa, a bolsa escola é no cartão da Caixa Econômica na mão da mãe. Isso foi uma criação. Qual foi a consequência? Nunca deu tanta taxa de divórcio que a mulher se sentia poderosa, bem o poder do dinheiro, com nada, e não precisava ficar apanhando do homem. Tá? O homem que deu graças a Deus foi embora de casa hoje. A taxa de mulheres cabeça de casal já ultrapassou 50% dos lares. Ela precisa ter dinheiro na mão. Ela precisa ser proprietária daquele veículo de transformação. Né? Por isso que é o objetivo da transformação para o bem e para o mal. Tá? Não é por outras coisas. Essas Bétia, Margarete, elas são uma desgraceira, entende? Muito bem dentro do governo. Pode ser. Veja o valor que estão pegando consignado. Estão usando o fundo de garantia, não estão usando o dinheiro do governo, o fundo de garantia. Muito bem. Então, a tua pergunta, Sônia, não é difícil de responder.
que o poder público pode fazer? O poder público, governo na mão da mulher. Eu nomeei para as áreas do judiciário, que eu tinha o poder de nomear, só mulheres. Porque elas fariam a transformação no Ministério Público. Foi a primeira mulher que chefiou o Ministério Público, a primeira mulher que chefiou a Defensoria, a primeira mulher que chefiou a Procuradoria. Era 2007. Já tinha passado o século passado. Estamos num novo milênio e continua o mesmo problema. Então, se você quer melhorar o nível educacional, você diz, tá, que instrumento eu coloco na mão da mulher financeira? Se eu quero melhorar as condições de saúde, a pandemia mostrou quem foi cuidar dos doentes da UTI. 80%, 90% eram mulheres, não é? Então, você já sabe que isso acontece. Mas o que a gente pode fazer, eu sei, porque eu tive a oportunidade de fazer. Muito. Né? De colocar as mulheres nos postos de comando, porque elas, a partir delas, se gera a transformação. Os homens não reclamaram, porque para eles o resultado foi muito bom. Tudo melhorou. Por quê? Porque eu fiz o déficit zero. O que é o déficit zero? É aquilo que a Kelly e vocês estão dizendo, receita, despesa. Eu não queria ir ajoelhada com o pires na mão pedir dinheiro do governo federal. Como é que eu fiz isso? Olha, eu fiz através do IPO do Morisul, 2007, em julho. Como sempre acontece na minha vida. O maior IPO da história do mercado dos IPO, quando eu ia festejar, caiu o avião da TAM. Recorde, o flap, não festeja. Nada, praticamente, do que eu fiz, eu pude festejar. Eu não pude festejar o meu governo. Porque o que aconteceu em relação ao assassinato de reputação foi algo assim que ninguém nunca tinha sofrido. Mas eu tive os maiores apoios de tudo que é forma. A tua pergunta não é difícil. Todos sabem o que o poder público deve fazer. Por isso que eu não posso aceitar. Agora, esse mês, ontem, e todo o setor judiciário que trata da JUS, se deu direito agora de a cada 3 dias ter um dia de folga. Isso é um aumento de 33% na remuneração real do judiciário. Isso vai acabar com a justiça. Isso já está acabando. Por isso, bem ou mal. Tá? Então, não adianta, o uso do poder depende muito da gente, pessoal. Cada uma de vocês vai fazer o seu planejamento. Eu, quando cheguei aqui, havia uma transformação brasileira, que era o decreto de 200, 1960, que criou o Banco Central, Fundo de Garantia, Direito do Trabalhador, tudo. Aí eu fui dar uma aula de uma matéria nova chamada Moeda e Banco. Não tinha matéria de moeda e banco. E aí o professor, que era um cara maravilhoso, quero dizer para vocês, ele era o titular da cátedra. Então, ele me convidou para dar aula no lugar dele. Eu tinha acabado de chegar. Ele era de Uruguaiana. O nome dele era Batista Cruzado de Almeida. Vai ser poderoso, assim, nos clientes. Mas ele sentava na cadeirinha, escutava uma coisa nova. Então, vamos cuidar? Vem aí o Drex. Já existe o... essa moeda não enxerga. Já tem o Drex. Então, por isso que quando a Lena conversou comigo sobre a possibilidade de um evento, eu disse para a Lena, na minha vida, eu disse para a minha mãe, não tenho apego nenhum ao dinheiro. Perdeu. Mas eu quero saber o que é e como funciona. Por que ele gera pobreza? Por que ele gera... Então, mãe, eu vou fazer isso aqui. Eu quero conhecer o poder do dinheiro. E tem aula sobre isso, nunca fiquei rica. Já sei, eu gosto muito de ficar olhando aquela criação que a minha mãe anarquista me ensinou. Mas nós precisamos conhecer o que vem por aí. E é por isso que tem um núcleo de confiança com o qual você possa conversar. E eu disse para a Lena, eu sou professora.
Eu, no meu tempo de professora, eu participei de uma entidade internacional chamada Banco da Mulher. Nós vamos ensinar as mulheres da vila o que é, como é que se abre uma conta, você que é artesã. Eu fui voluntária para muita coisa. Então, a criação, ela está aí. Falta você tomá-la e o poder público sabe o que tem que fazer. Infelizmente, o poder público está virando, em alguns segmentos, poder privado a partir do público. Né? Pega o dinheiro público e faz a riqueza privada. Né? E não é à toa que você tem aí taxa de feminicídio, crime organizado, diabo 4, por exemplo, tem de cima. Então, a formação gira uma conversa permanente, inclusive em relação às novidades. Não é? Eu estou falando do Drex como uma. Tá? Eu sou apenas professor. Tá? Continuo não tendo apego linguagem. Tá? Mas continuo usando ele para fazer tudo que está à minha disposição para empoderar mulheres. Essa é a minha importância, senhora. Vamos à última pergunta. Olá, eu estou muito feliz de ver vocês, tá? Sou a Rafaela, sou farmacêutica e sou empresária. Tá? De uma família de funcionários públicos, todos concursados. E eu, como boa baiana, diferentona, fui ser empresária. Tenho uma empresa há 13 anos, né? Entendo tudo isso que tu falou, mas aprendi na dor. Bem na dor, que tem que ter uma reserva financeira de 3 a 6 meses para tu aguentar. E minha empresa tem 14 anos hoje, e eu vou falar assim, considerar alguns pontos que eu acho que tem a ver com política pública, governadora. A gente tem, até hoje, assim, é muita burocracia em questão de regularizar uma empresa, né? Eu acho que isso, assim, as pessoas acabam ficando numa informalidade, porque não conseguem passar por todas as etapas, né? Como farmacêutica, eu consigo ver bem a legislação, essas questões técnicas, mas eu vejo as pessoas, as mulheres que não têm essa formação, a dificuldade que passam, e acabam ficando em formalidade. Então, assim, não sei, posso estar falando assim, me corrija se eu estiver errada, mas algum benefício do empoderamento feminino, né? Para elas conseguirem manter a empresa e conseguirem renovar o alvará, essas coisas, é vigilância sanitária, é bombeiro, é uma série de órgãos que ficam nos fiscalizando o tempo inteiro. E eles, assim, às vezes, tu vê que tem uma resistência. E eu acho que a iniciativa privada é fundamental para que toda cidade possa, né? Porque funcionário público é importante, mas as empresas são importantes porque geram a renda e geram receita. Então é importante manter as empresas e a gente às vezes não vê isso. Vê-se uma dificuldade muito grande e eles impõem isso. Então, não sei, talvez um projeto, a deputada pode também nos ajudar, porque assim, ó, a empresa de mulher, bom, vamos, né? A empresa de mulher, vamos facilitar para ela, por que não? Né? A empresa tem mais de 10 anos, melhor ainda, sabe? E alguns critérios que talvez possibilite isso. Essa é a minha questão. Tem um pedido antes aqui, rapidinho, tá bom? Pode mandar. Até branco seria para Bom, deixa eu conversar um pouquinho. Eu acho sempre que eu posso contribuir de alguma forma, que é um prazer. Eu sou vizinha do Fabiano, de condomínio. Tá? Eu sou advogada de formação, mas tenho uma agência de viagens há 20 anos. Tá? Então, dentro dessa ideia das mulheres se unirem para se permitirem a fazer alguma coisa diferente, e isso que eu acho interessante, porque eu acho que a tua presença aqui nos traz uma forma palpável. Eu acho que tu tá aqui a nosso alcance. E hoje em dia, isso a gente não tem nem nos bancos mais, né? A gente não tem mais uma pessoa que tu possa se referenciar e dizer, cuida da minha conta, não existe mais isso. Eu já trabalhei em banco, né? Eu sei da dificuldade de a gente ter um acesso. Então, eu acho que isso é legal. E o que eu quero dizer para as pessoas é que eu, depois que eu mudei da minha vida jurídica para a vida de agente de viagens há 20 anos, eu tenho, há algum tempo, levado mulheres que se permitem a investir em si e poder deixar os maridos e os filhos em casa. Eu tenho 2 filhos. Meu marido é maravilhoso, assume todas as tarefas, a Lena sabe.
E isso, assim, com essas mulheres, eu voltei da Bahia faz 3 dias, tá? Com 27 mulheres. Eu venho percebido, assim, o bem que faz para nós mulheres. E foram 3 dias, mas foram 3 dias que as mulheres voltam, assim, numa emoção, num gás, que eu acho que o investimento também, isso nos faz parte. A Paty estava comigo lá, e as gurias voltam, assim, elas escrevem para mim que parece assim, que eu transformei uma vida, mas não. Elas se permitiram a sair. Elas se permitiram a ter essa vivência. E eu acho que isso, assim, ó, não tem preço. Realmente não tem preço. Eu falei muito da reserva de emergência, mas existe também a reserva de experiência, que é se permitir viver e aproveitar e se renovar de tempos em tempos. Fundamental. Por favor. Bom dia, então. Primeiro, meu nome é Cristiane. Me conhecem algumas amigas aqui que eu tive o prazer de reencontrar hoje, mas eu gostaria de falar que trabalho com a deputada, né, no gabinete da deputada delegada Gini. Sou advogada também de formação e me identifico muito com tudo que foi falado aqui, porque trabalhei no mercado financeiro por 16 anos e fui colega do Fabiano também. Exato. Inclusive, quando tu comentou a situação que tu passaste, eu demorei algumas situações, o Fabiano presenciou, inclusive, uma situação, só olhou para trás e disse assim, tá resolvido, né? Tá resolvido, já no telefone. E a gente passa por diversas situações difíceis, mas a gente precisa, sim, né, se empoderar e saber que a gente é capaz de chegar e com o apoio sempre, né, de grupos de mulheres, de amigas, isso é muito importante, esses momentos são muito importantes. E, então, o que eu posso contribuir com relação a algumas perguntas que fizeram aqui com relação ao mercado financeiro, queria dizer o seguinte, realmente os órgãos reguladores eles são os mesmos para todos, mas é importante que a gente tenha uma pessoa de confiança, de referência, né, e que a gente saiba que o produto que a gente vai escolher, ele é igual de uma instituição para outra, mas essa assessoria, esse planejamento, com alguém que a gente confia que possa nos ajudar a programar o nosso futuro é muito importante. Os homens fazem muito isso, eles formam grupos, inclusive de WhatsApp, para discutir investimentos, para se ajudar, para opinar e ajudar os outros e dar dicas. Por que não as mulheres também terem grupos de investimento para tratar sobre isso? Né? Quando a deputada me disse que ia, na época delegada, concorrer e se colocar à disposição para ajudar, né, não só as mulheres, mas a sociedade como um todo, em outras áreas que não só a segurança, e me disse, vamos? Eu falei, vamos. Porque muitas pessoas na época falavam, mas tu é louca, o que tu vai fazer na política? Tu vai largar o teu escritório, eu já tinha saído do mercado financeiro para abrir o meu escritório de advocacia. E eu posso dizer para vocês assim, não é sobre dinheiro, é sobre poder ajudar outras pessoas. Quem está na política sabe que não é o lugar para ganhar dinheiro, é o lugar que a gente pode entregar. Eu tinha passado um momento bem difícil da minha vida, por uma questão de saúde, e estava naquele momento de dizer assim, o que eu posso deixar para os nossos filhos? Eu sei que muitos aqui, algumas têm filhos, adolescentes como eu, outras são avós. Né? O que a gente vai deixar para esses jovens? O que a gente vai entregar dentro de um mundo que eles têm acesso a situações hoje que realmente não são legais, mas a gente pode, através dessa parceria público-privada, discutir e criar políticas públicas que libertem essas mulheres, que façam com que elas tenham segurança no mercado de trabalho, que façam com que elas tenham mais oportunidade para sair. A gente viu nas enchentes agora, né, que as mulheres, a dificuldade com o fechamento das escolas que elas tinham para manter os seus empregos, quantas perderam isso. E a Frente Parlamentar da Deputada visa exatamente isso, tá? É propiciar, né, através de construções e parcerias com entidades, melhorias para a vida dessas mulheres. Não só das mulheres, é claro, da população como um todo, mas principalmente que a gente possa, né, se apoiar e transformar o ambiente público e privado em um ambiente mais propício para que a gente possa desenvolver e buscar os nossos sonhos. Tá? Então, eu sei que está avançada a hora, não vou falar muito, já falei demais, mas feliz de estar aí com vocês hoje e contem com a gente, né, com o gabinete, né, com a deputada, comigo, com a Joyce, que também trabalha lá conosco. A gente está à disposição para ouvir e construir juntos, tragam ideias para que a gente possa fazer diferença. Tá? Quero fazer um convite para vocês, além do mundo dos investimentos e além dessa nossa conversa maravilhosa aqui hoje,
eu fundei um clube de pôquer para mulheres. E esse clube de pôquer é justamente para fomentar os negócios das empreendedoras, para a gente falar de negócios, para a gente fumar charuto, para a gente tomar whisky, para a gente escutar jazz e jogar pôquer. Então, para as mulheres aqui que tiverem interesse em fazer parte desse movimento também, podem me seguir. O meu Instagram é @kellyjguzmão. As informações estão todas lá, podem me mandar mensagem também. Enfim, vai ser um prazer ter vocês no clube de pôquer. Tá o cacife, né? Hã? Cacife para entrar, tá? Tem que ir o bainho. Mas tu ensina a jogar também? Claro, ensinamos a jogar também. Pessoal, ao agradecer a presença de vocês aqui hoje, tenho completa convicção que essa sementinha vai germinar, vai gerar lindos frutos, né? Que todo mundo sai um pouco mexida com as histórias, que sai um pouco mexida com essa partilha maravilhosa da Governadoria da Cruzes, com essa partilha maravilhosa da Kelly, né? Com tanta informação, com a generosa acolhida dessa entidade tão importante, né? Que a gente tem aqui a Associação de Mulheres de Negócios e Profissionais, a BPW, né? Muito obrigado por essa construção, pela iniciativa aí da Lena, que construiu tudo isso, né? Junto com a presidente, junto com a Silvana. Vou só terminar aqui com uma frase que outro dia eu vi no Instagram, que eu achei muito interessante, da secretária de Estado, Madeleine Albright, lembra dela? Ela disse assim: deve ter um lugar horrível no inferno para mulheres que não ajudam mulheres. O nosso lugar está no céu, porque nós todas sairemos daqui ainda mais unidas, né? Fortalecendo as mulheres que ajudam mulheres e constroem uma sociedade muito melhor. Então, muito obrigada a todos. Eu passo a palavra ao presidente para finalizar os trabalhos e dizer da honra de ter participado desse encontro. Também nosso endereço eletrônico da Critério, procurem, a gente lá partilha várias coisas interessantes sobre reputação, sobre imagem, ficamos à disposição de todos vocês. Muito obrigada, governadora Ieda, muito obrigada, Kelly. Gente, o que dizer dessa manhã, né? Foi maravilhosa. Agradecer muito a Lena por ter vindo com essa iniciativa desse projeto que foi vindo construído a muitas mãos, né? Esse evento, um dos nossos calendários dentro da BPW Brasil e das locais, que aqui é Porto Alegre, é o Março Mulher. Então esse evento é alusivo ainda ao Março, que foi eleito mês da mulher, mas acredito que a nossa voz e os nossos movimentos são em todos os meses, de janeiro a janeiro, né? Então acho que não poderia ser melhor representado do que a fala de vocês, né? De poder ouvi-las um pouco mais e entender também o que a gente precisa fazer para ter mais liberdade, para ter mais força do que a gente quer fazer. Mas a gente não pode deixar vocês saírem daqui se a gente também deixar uma lembrança da BPW para vocês, né? Porque a gente quer também que vocês lembrem que esse lugar também é de vocês. A BPW no mundo inteiro trabalha para que as mulheres também possam conquistar esse espaço. Por isso também nossos locais, as nossas, como a cadeira consultiva que a gente tem na ONU e outras organizações no mundo, para que a gente possa dar essa voz à mulher e ter esses direitos, como a Rafa falou também. Não só evitar que elas não tenham mais violência dentro de casa, mas também que elas possam ter direitos mais dentro do mercado e serem mais competitivas, como diz a nossa presidente, ombrear, né? Não só, né, o homem estar na frente, o agente, mas ombro a ombro, né? Eu acho que isso faz toda a diferença. Então, uma associada nossa, né, criou um tempo atrás, que é essa moça aí que conversou com vocês, que a Rafaela fez, criou um perfume há um tempo atrás, que é da BPW em Porto Alegre. Foi o ano passado, a gente lançou na nossa convenção nacional, que se chama I'm Ready, que significa eu estou pronta, né, Rafaela? Então foi uma fragrância feita para a mulher BPW, ou seja, para essas mulheres que são
diferentes e a gente gostaria de entregar para vocês. Então vou pedir que a Maria Helena, a Silvana e a Liz entregassem, por favor, para vocês essas lembranças. Rafael, por favor, venha junto aqui para tirar uma foto. A nossa criadora. Comigo aqui, pessoal. Obrigada. Muito obrigada. Então, pessoal, dizer para vocês também. Instagram, esse evento que aconteceu hoje está gravado lá no Instagram. A Karina gravou pra gente, que é nossa associada e coordenadora da Brasil e da Internacional de Marketing. Então vocês podem acessar a @wpoa, que vai estar lá. Muito obrigada, o café é ali, tá? Se vocês quiserem tomar mais um pouquinho antes de sair. Um grande abraço.